Teremos agora a quarta palestra dessa tarde, intitulada Método Multicritério AHP Gaussiano com R, apresentada pelo professor Marcos dos Santos, que fez seu pós-doutorado em Ciências e Tecnologias Espaciais no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. É mestre e doutor em pesquisa operacional. Atualmente é professor de matemática avançada no curso de Engenharia de Computação do Instituto Militar de Engenharia. É professor de Data Science e Analytics da Universidade de São Paulo e no triênio de 2019 a 2021 fez parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional. Meus amigos, boa tarde, então, bom dia, né? Não sei que horas vocês estarão assistindo, mas recebam todos o meu abraço. Então, eu sou o professor Marcos Santos, sou professor do Instituto Militar de Engenharia, dou aula de matemática avançada para computação. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Luciana Alcoforado, né, que conduz, aí, junto com o professor Orlando Longo, conduz esse evento, né, que já está consagrado aí na agenda acadêmica, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil como um todo, né, do CER. Então, temos aí em 2022 mais uma edição de sucesso do nosso querido CER. Bem, e a professora Luciane me convidou para eu falar um pouco do método Analytic Hierarchy Process Gaussiano, que foi uma evolução do método HP, que eu trabalhei durante o meu doutorado, em 2014, 15 mais ou menos, eu desenvolvi essa nova abordagem, e esse método ele foi publicado no International Journal of Analytic Hierarchy Process. E nós preparamos um código em R e fizemos um Shine também para facilitar a aplicação do método. Então, eu vou falar aqui em linhas gerais em que consiste o método, né? E depois, se alguém se interessar, pode entrar em contato comigo, pode mandar e-mail, entrar em contato pelo LinkedIn, entrar lá no canal da Casa da Pesquisa Operacional, lá eu ensino o método passo a passo, então dá para a gente explorar um pouco melhor o tema. Bem, então, antes de mais nada, então aqui está o método, né, HP Gaussiano, processo decisório com o método HP Gaussiano. Se vocês quiserem, vocês já podem baixar essa apresentação em PDF, é só escanear esse QR Code com o seu smartphone, que automaticamente vocês irão fazer o download dessa apresentação completa, né? Não precisa nem pedir, nem já disponibilizei esse material para vocês, tá? É só fazer o download. Bem, então, aqui um pouco da minha trajetória, né? Eu fiz, para quem não me conhece, novamente, meu nome é Marcos, eu fiz o mestrado em pesquisa operacional na UFRJ, o doutorado também em pesquisa operacional, em sistemas de apoio à decisão e logística na Universidade Federal Fluminense, e fiz o pós-doutorado em ciências e tecnologias espaciais no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos. Hoje, eu sou professor de matemática avançada na computação do Instituto Militar de Engenharia, sou professor do mestrado e doutorado em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense, sou professor do MBA em Data Science e Analytics da Universidade de São Paulo, da USP, e no triênio de 2019 a 2021, eu fiz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional. Então, ao longo desses meus quase 20 anos de
de carreira lidando aí com matemática, com pesquisa operacional, eu já lecionei para, certamente, mais de 10 mil alunos aí na área de PO. Se alguém quiser me adicionar lá no LinkedIn, eu já disponibilizei aí o QR Code, é só escanear que vocês já serão levados direto para lá. Bem, aí temos a questão do problema da tomada de decisão, né? Nós temos que a decisão ela é algo que faz parte da nossa vida, né? Então, sempre que estamos diante de um problema que possui mais de uma alternativa, nós precisamos decidir. E o problema é que toda vez que nós precisamos decidir, nós temos que, de alguma maneira, definir o que nós estamos dispostos a perder. Porque toda decisão, em toda decisão há um trade-off, porque senão não seria um problema de tomada de decisão, né? Se eu tenho uma alternativa que ela é boa em tudo e outra que é ruim em tudo, naturalmente que eu vou escolher aquela que é boa em tudo, né? Então, a questão é justamente que eu tenho um trade-off, uma alternativa é boa numa coisa e ruim em outra, é outro critério. Já uma outra decisão, ela já é melhor, né, em outro critério, e aí eu fico confuso qual é a melhor decisão a ser tomada. Bem, então, um problema multicritério, né, quando eu tenho várias alternativas que são avaliadas segundo um conjunto de critérios, ele tem mais ou menos essa topologia. Eu tenho vários critérios, critério 1, 2, 3, 4, 5, 10, quantos critérios forem. E aí eu tenho várias alternativas que serão avaliadas à luz desses critérios. E aí eu preciso aplicar algum modelo matemático, algum método que seja capaz de, né, envolver esses dados, esses critérios, essas alternativas e os dados referentes aos critérios e às alternativas, né, por meio de uma matriz de decisão, e aí esse modelo matemático vai me dizer qual é a melhor alternativa a ser escolhida, né? Então, o método HP gaussiano, ele se propõe a resolver esse problema. Bem, e aí de onde que vem o método HP gaussiano? Ele é uma evolução do método HP. Então, para vocês se situarem, o método Analytic Hierarchy Process certamente é o método mais utilizado no Brasil e no mundo, certamente, disparado, né? E ele é um método para auxiliar as pessoas na tomada de decisões complexas. E aí, mais do que determinar qual a decisão correta, o HP ajuda as pessoas a escolher e a justificar a sua escolha. Baseado em matemática e psicologia, ele foi desenvolvido na década de 1970 pelo professor Thomas Saat, na Universidade da Pensilvânia. E aqui dá para ver dá para ver de que maneira, né? Isso foi um artigo que saiu recentemente, não tão recente, acho que em 2017, mostrando as aplicações do método HP. Então, nessa ilustração, dá para a gente perceber que o método HP ele é utilizado em praticamente todo o planeta. E aqui as áreas em que o método HP pode ser aplicado. Então, pode ser aplicado em métodos matemáticos, gestão de negócios, economia, ciência da computação. Eu mesmo participei de uma banca de doutorado em 2015 em computação que utilizava o método HP. Engenharia mecânica, ciência dos materiais, ecologia. Então, nós podemos ver que o método HP é um método extremamente multidisciplinar, né? Eu consigo aplicá-lo em interdisciplinar também. Eu consigo aplicar nos mais diferentes, embora ele venha da pesquisa operacional e ele tenha um viés mais quantitativo, mais matemático, eu consigo aplicá-lo em qualquer área de conhecimento. Bem, e aí, a partir desse método HP, eu desenvolvi, junto com o professor Carlos, o método HP gaussiano, né? Por que nós tivemos essa ideia? Nós tivemos essa ideia porque o método HP
original do professor Saat, ele trabalha com a noção de comparações paritárias entre os critérios. E aí surge uma dificuldade, que quando nós temos muitos critérios, essa comparação ela fica muito cansativa, porque nós temos n vezes n menos 1 sobre 2 comparações. Então, por exemplo, se você tiver 10 critérios, você vai precisar fazer 10 vezes 9 sobre 2, 90 sobre 2, 45 comparações paritárias, né? E, além disso, é muito difícil a gente fazer tantas comparações paritárias e, no final, manter a transitividade das comparações. Ou seja, a nossa avaliação, nosso julgamento acaba sendo reprovado lá no cálculo da razão de consistência que o Saat propõe. Então, esse método eu desenvolvi ao longo dos anos de 2014 e 2015. Em 2016, eu apresentei uma primeira versão dele no Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, em que eu apliquei nesse artigo, uma abordagem multicritério para a seleção de um navio de guerra de médio porte a ser construído no Brasil. Eu apliquei o método AHP tradicional, do professor Thomas Saat, e, ato contínuo, eu propus essa nova abordagem que deu origem ao método AHP gaussiano, né? Então, quem quiser ler esse trabalho, ele está disponível no meu ResearchGate, que eu vou passar o endereço, e está disponível também nos anais do Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, que é o principal evento acadêmico que trata sobre pesquisa operacional no Brasil. Em seguida, nós trabalhamos um pouco mais nesse método. Eu traduzi esse artigo para o inglês e submetemos ao International Journal of the Analytic Hierarchy Process, e aí ele foi aprovado. Esse journal ele publica apenas trabalhos exclusivamente que utilizam o método AHP. Então, é um journal internacional, tem Scopus, então o método realmente ele foi aprovado e consagrado aí para uso pela comunidade científica internacional. Está disponível também, né? Vocês podem procurar no Google ou olhar lá no meu ResearchGate, que o trabalho está disponível na íntegra lá no meu ResearchGate. E aí, é o que eu falei, né? O método AHP gaussiano, o que ele traz de diferente? Ele traz diferente que ele apresenta uma nova abordagem no método original, proveniente da análise de sensibilidade trazida pelo fator gaussiano, né? Com essa abordagem, é possível obter os pesos dos critérios mediante as entradas quantitativas das alternativas em cada critério em análise, ou seja, a partir de dados da própria matriz de decisão. Então, eu não preciso fazer aquelas dezenas de comparações paritárias para gerar os pesos dos critérios, né? Nós demos um tratamento estatístico e os próprios dados quantitativos da matriz de decisão já gera o peso de cada critério, né? E, com isso, a AHP gaussiano permite a utilização de um número absurdamente grande de dados, em que a matriz de decisão pode ter um número ilimitado de linhas e de colunas, né? O que, tecnicamente, é impossível fazer com o método AHP tradicional, né? Eu não tenho como ter, né, um número ilimitado de linhas e de colunas na minha matriz de decisão. E aí, um dos pontos de destaque do novo método relaciona a redução do esforço cognitivo do decisor, que ele não precisa mais ficar fazendo aquelas dezenas de comparações, né, paritárias entre os critérios e depois entre as alternativas dentro de cada critério para chegar a um determinado resultado. Os próprios dados da matriz de decisão já levam a esse resultado, né? Então, esse que é o ponto alto do método. E aí, esse problema que eu falei para vocês, que eu estudei no início do meu doutorado, em 2014, 2015, a Marinha tinha esse problema, que era
avaliar, né, haviam 3 modelos de navio, modelo 1, modelo 2 e modelo 3, que eram a corveta Barroso modernizada e a fragata Tamandaré. E esses modelos deveriam ser avaliados segundo esses critérios, né? Raio de ação, fuel endurance, autonomia, canhão principal, né? Então, o que eu fiz? Eu utilizei o método HP tradicional, do Thomas Saat, e propus o método HP gaussiano, justamente devido à dificuldade de se fazer essas comparações paritárias, né? Então, esse foi um problema aí real, com dados reais, e que recentemente culminou em um contrato de 1,6 bilhões de dólares com a ThyssenKrupp alemã. Bem, aí, além de desenvolver a matemática do método, eu, o professor Miguel e o professor Carlos, nós desenvolvemos também um código em R para calcular os resultados do método, né? Então, para calcular os resultados do método HP. Então, quem quiser o código, pode me pedir, enfim, eu posso disponibilizar o código do método HP gaussiano. E quem quiser acessar também o Gaussian AHP, ele está online no Shine, você pode tranquilamente acessá-lo e utilizá-lo. Ele está disponível, né? Está aqui o endereço, aqui embaixo. Então, por exemplo, se eu quiser acessar aqui, ó. Se eu quiser acessar aqui, ó, eu venho aqui, eu já entro lá no Gaussian AHP, né? E é muito fácil, muito intuitivo de utilizar. É só vir aqui, ó, The Method, então Download Table. Então, fez aqui um download, eu salvo essa planilha. Salvo essa planilha, ok. E aí, depois, eu vou lá em Browse, carrego, coloco com os dados que eu quiser colocar, né? Se eu quiser atualizar essa planilha, enfim. Aqui, se a gente olhar aqui, ó, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Então, está aqui, por exemplo, uma planilha. Você pode atualizar com os dados que você quiser, o seu problema, seja ele qual for, né? Salva. E depois você entra aqui, Browse, carrega essa planilha e já aparece para você a tabelinha lá do problema dos navios que eu mostrei, né? E aí você vem aqui e resolve, e ele já mostra para você a solução do método, né? Então, ele mostra aqui, ó, que o modelo 3, que é a fragata Tamandaré, né, ficou com a pontuação de 0,519, ficou em primeiro lugar. O modelo 2, que é a corveta Barroso modernizado, ficou em segundo lugar, né? E o modelo 1, que é a atual corveta Barroso, ficou com a pontuação 0,14, ficou em terceiro lugar, né? Então, muito fácil, muito simples, muito rápido, né? Nós já disponibilizamos esse Shine aí, justamente para que todo mundo possa utilizar, mesmo tendo intimidade com R ou nem tanto. Então, nós temos o código-fonte, né? O código cru, para quem quiser trabalhar nele, mas você também pode trabalhar com esse Shinezinho aí que nós desenvolvemos, tá bom? Bem, então, finalizando, né, dentro aí da nossa palestra, então, quais são os strengths do método, né, os pontos fortes do método? Então, ele é um método novo, né, um método do estado da arte, acabou de ser publicado agora em 2020, no International Journal of the Analytic Hierarchy Process. É fácil de entender, né, porque ele trabalha com a noção de distância da média, fácil de usar, você só precisa preencher a matriz de decisão
e ele já gera os pesos dos critérios, você não precisa ficar fazendo aquelas dezenas de comparações. Possibilidade de trabalhar com grande volume de dados, exige um esforço cognitivo muito menor por parte do decisor e já tem uma ferramenta computacional que realiza todos os cálculos e é aplicável em inúmeros problemas gerenciais do cotidiano. Bem, para finalizar, se vocês quiserem saber um pouco mais de detalhes do método HP Gaussiano, nós temos um canal no YouTube chamado Casa da Pesquisa Operacional, em que lá eu explico cada fórmula do método, né, o resultado que a fórmula dá, eu resolvo tudo com caneta e papel, explicando fórmula por fórmula, por meio de um exemplo numérico. Né? Então, é só vocês escanearem esse QR Code, que automaticamente serão levados lá para o nosso canal, da Casa da Pesquisa Operacional, e aí poderão utilizar o método. Né? Lá eu ensino passo a passo cada fórmula do método e como utilizar. Tá? Bem, mais uma vez, eu queria aproveitar para agradecer também o apoio da Riverdata, que está sempre apoiando os nossos projetos de apoio à tomada de decisão, seja utilizando machine learning, seja utilizando inteligência artificial, né? Então, toda essa parte aí de analytics enfim, inteligência artificial, nós temos aí vários projetos em andamentos para organizações públicas e privadas. Então, quem se interessar pode entrar em contato aí conosco, que nós podemos dar esse apoio. E, finalizando, eu coloco aqui os meus contatos, né? Vai ser um prazer aí falar com vocês. Já, de antemão, deixo aqui as portas abertas. Né? Tem aí o meu LinkedIn, o meu ResearchGate, todas as pesquisas que eu mostrei estão disponíveis lá no ResearchGate, meu e-mail lá do Instituto Militar de Engenharia e o meu telefone também. Pode me mandar um WhatsApp, pode tirar dúvida, que o que eu puder, o que estiver no meu alcance, eu vou ter a maior satisfação em ajudar. Tá? Então, mais uma vez, eu agradeço, parabenizo a professora Luciana Alcoforado, professor Orlando, por esse evento maravilhoso. Recebam o meu carinhoso abraço e eu fico à disposição para quem tiver alguma dúvida sobre a aplicação do método. Tá? Fiquem com Deus e até mais. Convido agora para conversar com o palestrante nossos moderadores, Marcos Vinícius de Lima e Daniele Margieski, professores da AFA. Olá, boa tarde, professor Marcos, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde, satisfação de estar aqui com vocês. Muito obrigada, a recíproca é verdadeira, é um prazer tê-lo aqui no nosso evento, seja bem-vindo. Agora, obrigado. Pessoalmente, parabéns pela palestra, foi ótima, aprendemos um pouquinho aí, com certeza, mais um pouco, né, sobre o método. Marcos, você quer comentar alguma coisa? Sim, boa tarde a todos que assistem, boa tarde, Daniele, boa tarde, professor Marcos, muito obrigado pela presença e parabéns pela apresentação. Eu vou começar com uma pergunta, assim, o senhor comenta que uma dificuldade, né, da implementação do método do SAAT é porque se você coloca muitos critérios para decidir, o cálculo fica pesado de fazer, né, a matriz fica grande, você tem muitos cálculos para fazer. Do ponto de vista de um processo decisório, assim, do método, quer dizer, já não seria o ideal a gente tentar enxugar o máximo possível a quantidade de parâmetros, porque o que pode acontecer muitas vezes é que você coloca muita coisa e tem algo que acaba pesando muito, digamos, imagina que tem um tópico que acaba pesando muito para decidir de uma coisa que, digamos, não fosse assim prioridade, quer dizer, de maneira geral. Quer dizer, a ideia, né, não seria, talvez, tentar escapar dessas matrizes grandes? Então, essa é uma pergunta. Eu já emendo outra. E quando que não é possível? Ou seja, quando é que a gente precisa recorrer ao método que o senhor desenvolveu, para que aí você, olha, não posso abrir mão disso, e você acaba ficando com uma quantidade grande de variáveis para decidir?
Duas perguntas, então, desculpa, é que o assunto instiga. Obrigado, professor. Não, excelente pergunta. Vamos lá. Vou tentar construir uma linha de raciocínio, né? Veja bem, o problema o método HP, desenvolvido pelo professor Saat, ele divide multidões, né? Tem uma multidão que ama e tem uma multidão que odeia, né? Muitos adoram o método, só usam aquele método, e outros odeiam, dizem que o método não presta. Enfim, eu penso que isso é uma discussão ingênua, porque, na verdade, todos os métodos estão errados, né? Como o George Box dizia, né? Todos os métodos estão errados, todos os modelos estão errados, mas alguns são bastante úteis. Então, assim, o problema não está com quem, não está no fato do resultado, né, de termos obtido um bom resultado ou um mau resultado. O problema é estarmos em escolher o método errado, né, um método equivocado para resolver aquele determinado problema. Então, eu sempre falo para os meus alunos aqui no IME, por exemplo, né, eu gosto de dar o exemplo da segunda lei de Newton, F é igual a ma. O Newton nunca falou que F é igual a ma. O Newton falou que a força é a variação da quantidade de movimento em relação ao tempo. Se a massa for constante, aí a derivada da massa zero, você tem F igual a ma. Então, não é que F igual a ma está errado, é que ela só funciona se a massa for constante, né? E todo modelo funciona com essa mesma dinâmica. Eu tenho que saber exatamente as condições de contorno que eu estou trabalhando para trabalhar com aquele modelo, né? Então, eu acho que isso é uma discussão ingênua, se o método é bom, o método é ruim, né? Eu penso o seguinte, se ele é o método mais utilizado no Brasil e no mundo, eu fiz uma pesquisa recente na Base Scopus, e nós encontramos, assim, em primeiro lugar, na Base Scopus, com 8.000 e tantos artigos usando o método HP. Em segundo lugar, 1.000 e tantos artigos utilizando o método Electre, em segundo lugar. Quer dizer, o primeiro, 8.000 e pouco, o segundo, 1.000 e pouco. Quer dizer, de longe, ele é o mais utilizado do mundo. Então, eu penso assim, algum mérito deve ter no método, né? Se tanta gente usa, né? Se está tão consagrado. Mas, então, o que acontece? Dentro dessa linha de raciocínio, né? Como eu disse, todo método tem suas possibilidades e suas limitações, né? Então, como o professor falou, né, a questão quando nós temos matrizes muito grandes, o inconveniente da matriz muito grande não é nem a matriz em si, porque a matriz eu rodo um algoritmo em R, e se ela é 5 por 5 ou 100 por 100, o trabalho é o mesmo, né? O algoritmo vai rodar, né? O código vai rodar. O problema é o desgaste cognitivo com o decisor, principalmente o decisor de alto nível, né? É muito difícil. Vamos supor que nós, né, vamos dar um exemplo, chutar um exemplo. Eu estou com o CEO da Ford. Se nós temos 10 critérios, nós teremos que fazer 10 vezes 9 sobre 2 comparações. 45 comparações. Par a par, com o método HP, né? Quer dizer, provavelmente iremos levar aí uma manhã inteira só fazendo essa avaliação. Será que o CEO da Ford tem esse tempo para me dar? Uma manhã inteira só fazendo comparação, né? CEO da Coca-Cola, será que eu consigo? E aí tem um outro inconveniente, que o método HP tradicional, ele tem lá o cálculo da razão de consistência, para ver se nós respeitamos ao princípio da transitividade matemática. E aí, se as suas opiniões forem incoerentes, ele reprova, né, lá a razão de consistência, reprova a sua opinião. Então, imagina, eu estou com o CEO da Coca-Cola, e aí ele fica lá dando as opiniões dele, de 8 da manhã até meio-dia. Aí eu, obrigado, doutor, muito obrigado pela sua opinião, vamos dar uma olhadinha aqui.
E deu inconsistente. Vamos fazer de novo à tarde? Vamos preencher essa matriz de novo à tarde? Aí, se não der, a gente tenta amanhã de novo. Então, assim, esse é o desafio que nós temos. Esse é o problema da matriz grande, não é o processamento da matriz, mas sim o esforço cognitivo por parte do tomador de decisão, entende? Então, eu acredito que esse que é o grande desafio, né? Tá ótimo, obrigado, professor. Entendeu? Então, aí quer dizer, então eu desenvolvi esse método justamente para quê? Se você preencher os dados da matriz de decisão, a própria matriz já gera os pesos, eu não preciso da opinião do agente decisor, né? Agora, é o que eu falo aqui no IME, né? E na UF também eu dou aula lá na produção da UF, na Civil também. Tanto quanto possível, é interessante utilizar os dois métodos e compararmos os resultados, justamente para fazer um ajuste fino da percepção do decisor, né? Então, eu rodo o modelo sem a opinião do decisor nas comparações, que é o HP gaussiano, né? E rodo um com o HP tradicional e comparo os resultados, né? Coincidiu? Ótimo, o apoio à decisão ficou mais consistente ainda. Não coincidiu? Opa, peraí, por que não coincidiu? Vamos analisar um pouco mais a fundo o problema, né? Então, assim, não é que o HP gaussiano substituiu, é melhor, é pior, não, é mais uma ferramenta, né? É mais uma ferramenta na mão de quem precisa ali apoiar a tomada de decisão, né? Agora, o professor está absolutamente correto, né? Toda vez que nós falamos em tomada de decisão, precisamos seguir lá o conceito lá da navalha de Ockham, né? Que se eu consigo resolver um problema de duas maneiras diferentes, o mesmo problema, mais simples é a melhor, né? O princípio lá da parcimônia. Então, realmente, se eu tenho 30 critérios, mas eu poderia obter a mesma solução com 4 critérios, por que eu vou usar 30 e não 4? Então, essa é realmente, o que o professor falou, está absolutamente, eu concordo, está absolutamente alinhado, né, com, vamos dizer assim, as boas práticas de tomada de decisão, né? Até porque, se a gente coloca um modelo muito complexo, muito difícil de entender, muito carregado, fica até difícil da gente explicar para o decisor, né? Fica até difícil, porque é o que eu sempre falo também, né? Não adianta só a gente ter uma solução sensacional, um modelo super robusto. Eu preciso, de alguma maneira, me comunicar com o meu interlocutor. Não adianta eu falar para ele, olha, a solução é essa, segue. Ele não vai seguir, porque é ele que é o dono da caneta, né? Então, ele precisa entender o que a gente está falando. E aí, normalmente, eles não são da área de modelagem matemática, né? Quiçá nem são da engenharia, nem da administração, nem da estatística. Então, quer dizer, eu tenho que ter o linguajar mais próximo possível, mais adequado possível, para que esse interlocutor entenda o que a gente está falando, né? E não é para entender mesmo, porque não é a área dele, eu que tenho que me fazer entender, né? Não é ele que tem que se virar para entender o que eu estou falando, porque tem muito esse problema também, né? Nós da matemática, da estatística, às vezes temos esse problema, né? É isso aqui, só não entendi, né? Mas é claro que não entendeu, né? Não é a profissão do cara, é a nossa, é a gente que tem que se fazer entender, para os alunos, para a sociedade, a gente que tem que mostrar a nossa ciência para os demais, né? Nós reclamamos tanto, né? O médico fala que não sei o quê, uma fístula, transpassada, e a gente faz a mesma coisa, né? A gente mostra aquelas equações malucas lá e tal, a gente está fazendo a mesma coisa. Então, então, a ideia é exatamente essa, né? Tornar o problema o mais simples possível para que seja mais fácil, né? Entender e cognitivamente mais acessível. Ok, muito obrigado, professor. Nada. Professor Marcos, a gente tem uma pergunta aqui da Dirley Lemos. Primeiramente, ela parabeniza o senhor pela palestra, pela apresentação, né?
e ela faz a seguinte questão: sobre a aplicabilidade, poderia ser utilizada no setor público como uma ferramenta de accountability, por exemplo? Olha, eu acredito que não só pode, como deve, né? Como eu sempre comento, né? A pesquisa operacional, eu sempre falo nas minhas aulas, e a pesquisa operacional, ela nasceu interdisciplinar. Ela só faz sentido aplicada em outras áreas de conhecimento, né? Então, eu me lembro que, por exemplo, quando eu fiz o mestrado em PO, na minha turma havia um médico cardiologista fazendo doutorado em PO. Há 2 anos, eu participei de uma banca de doutorado. Quem estava defendendo era uma pedagoga, que desenvolveu um modelo de apoio à decisão para avaliar o desempenho das universidades federais. Eu tenho um colega lá na Maynooth University, no nosso grupo de pesquisa, que trabalha lá na Irlanda, que ele é biólogo por formação, mas fez o mestrado e doutorado na área de PO em biologia, e hoje ele é professor lá na Irlanda. Então, quer dizer, a PO ela tem essa pegada interdisciplinar, né? Eu consigo aplicar PO em tudo, no direito, na música, na nutrição, na educação, né? No outro dia eu fui convidado para fazer uma palestra para o pessoal do TCU para falar sobre governança pública. E aí eu falei, meu Deus, mas o que eu vou falar para o TCU, né, de matemática, o que eles querem ouvir, Jesus? Aí fiquei pensando, né? Aí peguei o manual de governança do TCU, né, que, aliás, é maravilhoso. E aí, logo no início, fala, né, ali aponta lá os verbos né, os verbos da governança, são verbos de ação, né, controlar, não sei o quê, verificar, né? E aí, um dado momento, estava lá, decidir as melhores práticas. Eu falei, opa, achei o gancho que eu queria, né? Como é que você vai decidir? Você precisa dispor das ferramentas adequadas para decidir, senão você vai decidir mal, vai decidir errado, né? E aí eu falei, meu Deus, como é que eu nunca percebi isso, né? Que governança tem tudo a ver com PO, porque a governança vem de governar. Governar, você precisa decidir. E para decidir, você precisa conhecer os métodos de tomada de decisão. Como é que você decide sem conhecer os métodos, né? Então, essa pergunta foi muito adequada, né? Porque a cruzada que eu venho fazendo, né, já de alguns anos, é que a pesquisa operacional é para todo mundo. Todo mundo pode lançar mão e se beneficiar dos métodos da pesquisa operacional, né? Não pode ficar restrito a esta ou aquela área. Qualquer área pode usar a pesquisa operacional. Se procurar lá direitinho, vai ter um método que pode ser aplicado lá. Se você precisa decidir alguma coisa, contrata ou não contrata, assina o contrato ou não assina, faz o projeto ou não faz, coloca o processo adiante ou para o processo. Se você precisa decidir alguma coisa, pode ter certeza absoluta que há algum método da pesquisa operacional capaz de modelar isso. Professor, infelizmente a gente está com o tempo já estourado. Agradecemos muito a sua participação. Eu que agradeço. E já fica o convite, como um assunto, né, demanda realmente detalhe e tempo, já fica o convite para a próxima edição, se eu puder participar. Com certeza. É um prazer. Muito obrigado pela palestra. Um abraço, fiquem com Deus. Muito obrigada a todos. Obrigada.